TV. Hoje é dia 23 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Obrigado pela presença de todos vocês, meus caros, minhas caras. O ovo da serpente, o caso Master, inclusive manchetes hoje dos jornais. O Globo está manchetando aqui, um dia antes de ser preso. Coluna da Malu Gaspar, Vorcaro pesquisou quem era o juiz responsável pela sua investigação. O ovo da serpente do bolsonarismo, segundo Lula, citado por ele mesmo, Reinaldo Azevedo. Vamos lá. Lula diz que Master é ovo da serpente do bolsonarismo. Não, eu vou falar tudo para você da delação, de como é que se deu, riscos de ilegalidade, tudo certinho, né? Como nessas horas, assim, vem sempre uma novela do SBT antiga, que é Os Ricos Também Choram. É isso aí, quem manda ser tão rico, você vai ver. Vamos tratar de tudo isso. Lula, o Master é o ovo da serpente do Bolsonaro. O que tem aí? Vai. Dado o primeiro passo para a delação de Daniel Vorcaro, os políticos também começaram a se mexer para manter a distância do Banco Master. Ontem, durante o lançamento da pré-candidatura de Fernando Haddad ao governo de São Paulo, no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em São Bernardo, o presidente Lula afirmou que o Master é o ovo da serpente do bolsonarismo. Atacou também o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Antes notou Isabel, bom dia. que o governo que começou a investigar o escândalo do INSS foi o dele, foi o próprio governo que começou essa investigação. A gente vai ouvir o que disse o presidente. Isso, o Vólio Bene fez bem corrigir. Tem um erro no texto aqui, que foi eu que cometi, né? E o Vólio Bene corrigiu a tempo. Percebi. Parabéns, Vólio Bene. Obrigado. Deve ter pensado, esse velho doido que escrevendo essa coisa aí. Depois... Eu percebi. Pensa que eu sei o que ele pensa, Arthur. Sei, eu percebo, capto daqui. Vai lá, vamos lá. A Previdência Social. Quem descobriu toda a roubadeira da Previdência Social foi o nosso governo. Isso. Foi o nosso governo. Foi a Controladoria Geral da República e a Polícia Federal. Descobriu. Eu era favorável que o PT abrisse uma CPI. Mas daí eu pensava, Lula, mas olha, não é importante, o partido que está no governo não pode abrir CPI, porque não sei o que, eles abriram. E ao invés da gente estar indo para cima deles, eles estão vindo para cima de nós. Tá? Então, é importante saber que quando na política a gente vacila, a gente paga um preço muito alto. Tá? A outra coisa é esse Banco Master. Vira e mexe, eles estão tentando empurrar nas costas do PT e do governo esse Banco Master. Esse Banco Master é ovo da serpente do Bolsonaro e do Roberto Campos, ex-presidente do Banco Central. E nós não deixaremos pedra sobre pedra para a gente apurar tudo que fizeram, dando um rombo de 50 bilhões nesse país. Se a gente não tomar cuidado, eles vão tentar dizer que somos nós. Nós já vamos, já vou explicar todo o contexto, etc., como é que isso vem. E aí, já podemos ir, ele faz uma convocação ao PT para ir à luta, para fazer a disputa política. Vamos lá. A bancada do PT tem que ter coragem de denunciar. Sabe? A gente não pode se calar. A gente não pode ficar fazendo notinha. Tem notinha nada, é abrir a boca e falar. Você, Barba, fala grosso. Sabe, nós temos que abrir a boca e ir para o enfrentamento. Não tem meio termo. Não tem aquele negócio de Lulinha, paz e amor. Também não quero ser Lulinha, paz e ódio. Eu quero ser Lulinha, paz e amor, mas com amor mais duro, sabe? Mais responsável, para não deixar nego colocar uma cangaia no nosso pescoço. Isso. Vamos lá. Aí há várias coisas a falar. Ele falou do INSS. O INSS, de fato,
A apuração foi primeiro da imprensa. As reportagens começaram a sair no Metrópolis. Depois se viu que era realmente um problema grave. Sim, que vinha do governo anterior, que cresceu enormemente nesse governo. Isso é inegável. Não é? E o Lula fala a verdade quando ele diz que foi o governo que começou a investigar. A investigação oficial começou no governo. Foi a CGU. Foi ministro do Lula que começou a investigar. Acionou-se a Polícia Federal e a Polícia Federal foi para cima. E não há nenhuma... Gente, não se pode acusar a Polícia Federal de estar fazendo corpo mole na investigação. Sim. Bom, querem uma evidência maior? O Lulinha está sendo investigado, o filho do presidente. Sim. E aí, os bolsonaristas podem falar o que bem entender, mas o fato é que o Bolsonaro mudou a Polícia Federal e demitiu o seu ministro da Segurança, de Justiça e Segurança Pública porque queria o controle da Polícia Federal. Eu estou falando de Sérgio Moro. O Sérgio Moro agora fez um acordo com o Flávio Bolsonaro. Nós vamos, na semana que vem, falar mais desse acordo. E eu vou lembrar para vocês eu vou lembrar coisas que o Moro disse sobre o Flávio. E de como o Bolsonaro interferiu para proteger o filho dele, segundo o Sérgio Moro. Ah, mas eles estão juntos agora. Well, em política acontece. Tem o vídeo do Bolsonaro falando que ele ia mexer na Polícia Federal, sim. Dá para achar, Pedro, ainda? Dá tempo? Pedro vai nos abandonar mais cedo hoje, porque a irmã dele está fazendo aniversário. Aliás, parabéns para ela. Beijo. Né? Seu irmão é mais ou menos, mas você me falou que você é uma pessoa bacana. Ô, Pedrão, dá para achar ainda o vídeo do Bolsonaro aí? Pedro Henrique? Ele vai achar. Confio, né? Você confia? Confio. Não sabe em quem você está confiando. Então, assim, ele fala, vou interferir. Se não mudar na ponta, muda o ministro. E mudou 2 dias depois. Aquilo foi no dia 22 de abril de 2020. 24 de abril de 2020, o Sérgio Moro estava na rua. Olha lá, o vídeo está na mão. Não que eu ache que a Justiça e a Segurança Pública tenham perdido alguma coisa. O Sérgio Moro é data vênia, ele pode não gostar do que eu vou falar, mas ele também não gosta de mim, enfim, não tem problema, tá tudo love. Mas o Sérgio Moro, sempre que ele sai de alguma coisa, tem-se uma soma extraordinária de qualidade. Mas o Sérgio Moro falou, interferiu. Ele, Bolsonaro, falou, vou interferir. O vídeo está aqui já. Então põe, vai. E me desculpe, o serviço de informações nosso, todos, são uma vergonha, que eu não sou informado. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, ou amigos meus, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. E trocou. Governo Lula. Lulinha está sendo investigado. Não acho que o Lulinha é investigado. Oh, que honra! Meu filho está sendo investigado. Como isso é bom para mim? Ele sabe que não é bom para ele. Porque fez lá uma viagem com Careca, parece que prospecção de negócios. Talvez... Tudo indica que não tenha vínculos com o desconto irregular. À época, o cara não era investigado. Mas, enfim, cômodo, gostoso, não é. Mas está sendo investigado. É uma diferença. Agora, o eleitorado registra desse jeito? Não. Isso é um enigma que a gente não sabe. Banco Master. Já falei aqui. Lembro outra vez. Toda investigação de corrupção, má corrupção, onda de corrupção, isso atua sempre contra o status quo. Atua sempre, não é status quo, não. Status quo da expressão original seria longo explicar agora. Né? Mas atua contra o status quo.
por princípio. Né? Ai, que bagunça, olha quanta corrupção. E de fato, o banco se complicou com a gestão do Galípolo. Eu acho... A investigação vai dizer, mas até agora não há evidência de que o Roberto Campos Neto tenha tido uma atuação criminosa nesse caso. O presidente está falando isso aí que ele está falando. Mas aí é com ele também, com o Roberto Campos Neto. Né? Mas vamos ver, quando se tiver o relatório final. Não há. E também já disse que se houver... o Roberto Campos Neto deixou, teve que vir o Galípolo para corrigir. Aí nós temos um problema no Banco Central. Depende de um homem continuar a lambança ou interromper a lambança. Se for, não pode ser. Claro, não adianta fingir... Veja só, o Lewandowski trabalhou para o Banco Master, saiu, foi ser ministro e o filho dele continuou. O Guido Mantega, petista, foi consultor do banco. Levou o Vorcaro para conversar com o Lula, o que não é nenhum problema, não é crime conversar. Aliás, a conversa com o Lula, tudo indica, não teve nada de crime, porque, inclusive, ele falando com a namorada dele, dizendo, a conversa foi legal e tal. Aliás, eu diria, ele não entendeu nada da conversa, porque ele achou que foi legal e parece que não foi. Porque nada parou. Não adiantou nada. Os contatos do Vorcaro não impediram a liquidação, não impediram a prisão, não. A larga maioria das pessoas, tudo indica que a larga maioria das pessoas envolvidas com o Master e o que tiver de irregularidade são do campo conservador e da direita. O problema é que isso vira quase uma abstração. Como é que você fala assim, olha aqui, não somos nós, hein? Nós somos progressistas, são eles, os reacionários, eles estavam contra nós. Ainda ontem nós vimos o Rueda dizendo, semana passada, não, eu só encontrei com o Vorcaro no ambiente social. Depois, lembrei, eu trabalhei para ele, sim, fiz milhares de procedimentos e não sei o que, o meu escritório, tudo dentro da lei. Ciro Nogueira, que era o grande articulador da candidatura alternativa à do Lula, da candidatura da direita, primeiro Tarcísio, depois o próprio Flávio, está ali, está na lista da PF, porque fez um projeto para elevar o valor garantido de CDB de 250 mil para 1 milhão. Vorcaro saudou isso em conversa com a namorada. Que legal, isso é bom para nós. E tal. O projeto não foi adiante. Para que o Ciro se complique, vai ter que ter evidência de dolo. Não, ele fez isso, tinha grana no meio, tinha sacanagem. Só fazer e o banco ficar satisfeito por si não quer dizer nada. Então, isso terá de ser investigado, terá de ser apurado. E ele era um prócer, da direita brasileira. Foi ministro do Bolsonaro. Rueda, antipetista, articulando outra candidatura, sem dúvida. Mas também tem a nora do Jacques Wagner, que tinha um acordo com o Master de captação de crédito. Até agora, evidência de que é ilegal, não tem. Mas teve. 11 milhões ao longo de 4 anos. Você vai ter uma guerra de versões aí, sim. E na guerra de versões, o que se espera é que aquilo que for crime seja punido. E o que não for, não. Mas tudo, o banco só praticou crime? Acho que só praticar crime não, porque hoje, vai bem, até a Anitta, coitada, teve que se explicar. Até a Anitta. A Anira teve que falar, peraí, eu fui chamada para fazer comercial. E depois nem fiz. Do Eubank. Não vamos chegar lá. Agora, o Lula está dizendo, nós não temos nada com isso, não vai sobrar pedra sobre pedra, nós vamos...
Alguma contenção é necessária, porque senão fica parecendo que ele está conduzindo a investigação da Polícia Federal. E ele não está. A Polícia Federal é autônoma, faz o seu trabalho. No que respeitou ao Executivo, sem dúvida, não se pode acusar o Fernando Haddad de ter tido alguma, no que lhe coube, alguma espécie de conivência com nada. Ele que é um quadro do petismo. O Galípolo, entende-se, atuou dentro de um banco central autônomo, sem combinar ações e tal. Agora, a guerra política está lançada. O Lula está dizendo, olha aqui, nós estamos apanhando nesse negócio, porque na CPMI do INSS estão apanhando. Embora o governo tivesse, a base tivesse maioria, houve um cochilo ali e deixaram 2 bolsonaristas no comando da CPMI. Não é? 2 bolsonaristas. O presidente e o relator. O Carlos Viana e o Alfredo Gaspar. Militantes, daqueles que vão visitar Bolsonaro na prisão. O Carlos Viana chegou a fazer um projeto para que crime de golpe de Estado, de tentativa de golpe de Estado, de tentativa de rompimento do Estado de Direito, deixem de ser crimes. Eu diria, legalizando o golpe de Estado. Tão asquerosa é a proposta. Agora, não tem ninguém nosso. Tem também. Tem também o quê? Envolvido em safadeza? Não. Com relação com o Master. E vai ter a disputa. E caberá à Polícia Federal, e agora tem o processo de delação, nós já vamos chegar lá, e caberá à Polícia Federal falar, isso é crime, isso não é, isso é relação, isso não é. Não pode incorrer naquilo que fez a Lava Jato. Todo mundo é criminoso. Eu falo isso porque o negócio vamos pingar, gente. Do Petrolão se misturou muita coisa. É a doação. Toda empreiteira que doou dinheiro estava cometendo crime. Não era verdade. Algumas tinham cometido crime, outras não. Acabou se chamando tudo de crime. Toda doação é criminosa. Resultado, proibiram-se as doações. E aí veio o fundo eleitoral de campanha. Fundo público. Que não é suficiente para financiar as campanhas. Caixa 2 continua a existir. E se fabricou ao mesmo tempo a indústria das emendas, vale bem. Para roubalheira e para financiar a campanha. Então precisa tomar muito cuidado quando se vão tomar medidas assim e tal, para não acabar, para não dar tiro no pé. Para que a emenda que não fique pior do que o próprio soneto, para usar um jargão. Ou outro, para não jogar fora a criancinha com água suja. Sim. Pronto, limpei a criancinha, joga tudo fora, a criancinha vai junto. Então tem a disputa política. Sem dúvida. Não, e não há dúvida de que tudo que se fala, tudo que se comenta, tudo que... tem mais gente da direita, da extrema-direita, não sei o que estaria envolvido nesse troço. Sim. Agora, não exclusivamente. E também não há dúvida de que esse clima de olha, Brasil mergulhado na corrupção nunca colabora com o governo de turno, ainda que ele esteja combatendo. É o caso do INSS. O caso do INSS gerou um desgaste para o governo impressionante, embora a CGU e a PF estivessem no comando da investigação. E a evidência de que ninguém está sendo poupado é que o Lulinha é investigado. Com sigilo quebrado pelo André Mendonça. Esse é Reinaldo Azevedo, gente. Quando eu falei para vocês que o caso a ascensão do Flávio Bolsonaro nas pesquisas indicava, o que a gente vai ter vai ser uma guerra, tá?
Uma guerra, uma nova Lava Jato, uma briga pelas nossas pautas. Eu vou mostrar um vídeo do Guilherme Boulos em instantes. Por isso que eu nem interrompi o que o Reinaldo estava falando ali. E é o caso Master. Ontem eu estava entrevistando o Cacai no Diário do Centro do Mundo. O caso Master se transformou em tudo, menos a liquidação do banco. O que esse Carlos Viana está fazendo na CPMI do INSS é uma lambança tão grande e tão o retrato do Centrão. Os caras vão chamar, e gente, eu não estou dizendo que a pessoa é santa, não estou dizendo nada, nem conheço a mulher. Mas o que o Brasil ganha, amigos? E, aliás, mandem contribuições, estamos zerados aí, a galera está começando a assistir agora a nossa live, sejam todos muito bem-vindos. Estava vendo a live da Folha Democrata ontem, teve poucas contribuições para a Lindiane Seno, que é a nossa querida amiga. Manda R$1, gente, manda o que vocês puderem, porque o combate vai ser bruto e a gente vai disputar cabeça com cabeça na extrema-direita, essa eleição presidencial e as demais eleições que vão acontecer esse ano. Não vai ser fácil, gente. Não vai ser em primeiro turno. Esperem o pior cenário para a gente colher a melhor vitória. Isso é importante. É ser pessimista na previsão e otimista na ação. Nós temos que pegar esses caras na jugular. Nós temos que ir para o pega para capar. Nós não podemos deixar isso acontecer impunemente. O que esse Carlos Viana está fazendo na CPMI é uma safadeza ao não incriminar o governo Bolsonaro, que é o verdadeiro culpado do escândalo do INSS. Safados. Nós todos temos que ficar atentos. É um ovo da serpente que está sendo gestado no governo Lula para sabotar o Lula. Inclusive colocando o próprio filho dele em investigação. Ah, Pedro, você está protegendo o filho do presidente. Não estou. Por mim que se investiguem todos. Mas o primeiro da lista chama-se Roberto Campos Neto. Em seguida, os ministros do Bolsonaro. Existe uma hierarquia de investigação. A direita precisa ser depenada nos escândalos. Chega dessa perseguição irracional, absurda que existe contra o campo progressista. Esses safados, pilantras, que protegem o Rueda, que protegem o Centrão, que protegem o Ciro Nogueira, que protegem Valdemar da Costa Neto, que agora é protegido pelo Sérgio Moro. Safados, canalhas. Nós temos que ir para cima deles. Nós temos que denunciar eles. Ninguém está falando que não tem que se investigar no caso Master. Ninguém está falando em absolver as pessoas. Só que chega. O PowerPoint da Globo é a coisa mais vergonhosa que eu vi nos últimos tempos. Mais vergonhosa. É um lixo. É um jornalismo lixo que é praticado no Brasil. Um macartismo disfarçado. Uma vagabundagem absurda. As pessoas deixaram de fazer jornalismo, as pessoas deixaram de fazer imprensa para fazer caça aos comunistas. É medonho o jornalismo que é praticado no Brasil. É nojento, é subterrâneo. É um esgoto. O verdadeiro esgoto no Brasil não é os dutos que apareceu no Jornal Nacional, é o jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro merece toda a crítica. Eu estava vendo o Carapanã, inclusive, postando no Blue Sky esse final de semana. Não tenho nada pessoalmente contra a Malu Gaspar. Não tenho nada pessoalmente contra os jornalistas da Globo. É o meu trabalho aqui. Eu melhoro o jornalismo brasileiro quando eu critico. As pessoas que estão dando tapinha nas costas dos colegas estão amaldiçoando essa profissão. O jornalismo serve para servir ao povo, não aos interesses dos barões de mídia.
É medonho o jornalismo que é praticado no Brasil. É medonha a cobertura desse caso Master. É medonho como a gente não se preocupa com a pauta dos trabalhadores, como se preocupa, e aí eu vou citar, o ministro Guilherme Boulos. E aí vamos trazer agora para vocês o que ele está falando aqui a respeito. Depois eu vou finalizar o editorial, que hoje vai ser um pouco mais longo. Vamos lá, queridos e queridas. Estamos zerados aí de contribuição. Ajudem, é muito importante para a gente continuar esse trabalho. Vamos embora. Baixo do iFood, da Uber. Aí a gente vê como é que funciona o lobby das grandes empresas. Quando eles têm um interessezinho ameaçado, eles montam toda uma narrativa mentirosa. A fofoca aqui, a fofoquinha ali, mentir ali, para eu ganhar ali. Para poder fazer com que a sociedade Obrigado, Marcão. fique contra os trabalhadores. O que interessa para eles é o que sai nos editoriais de jornais, é o que induz matéria, está induzindo até pesquisa de opinião, pra você ter uma ideia. O iFood devia entregar comida para a gente, está entregando mentira. A Uber devia transportar as pessoas e facilitar, está transportando lorota. É isso que está acontecendo nesse momento no debate sobre os entregadores de aplicativo. Foi exatamente para todo mundo poder entender o que está em jogo nesse debate sobre trabalhadores de aplicativo que a gente decidiu fazer esse Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer um bom café, meu bem. Rodrigo, vamos começar do começo, porque o debate ele já aparece todo contaminado pelas mentiras das grandes plataformas. Então vamos lá, o entregador do iFood, a pessoa, aquele motoqueiro, que ninguém nunca olhou para ele, que aliás já fizeram manifestações por segurança, manifestações para ter o seu rendimento mínimo. Esse termo taxa mínima é um piso para o entregador, é um piso do rendimento que ele vai ter, como várias categorias tem, tá? Você tem piso salarial dos professores, você tem piso salarial dos enfermeiros, você tem um monte desses. Agora, os garis estão lutando justamente pelo seu piso salarial. É dignidade. Você tem ali, ó, um ganho mínimo para os trabalhadores. Como eles chamam isso de taxa mínima, aí, ó, que o iFood malandramente as plataformas fizeram, é taxa, é imposto. Loucura. Vamos ver como é que já funciona hoje. Hoje, para cada entrega que o entregador faz pelo iFood, ele recebe R$ 7,50. Já é assim hoje. Ninguém está inventando a roda. Ele recebe esse ganho mínimo de R$ 7,50 para cada entrega até um raio de 4 quilômetros. Qual que é a demanda dos entregadores e que o governo do Lula resolveu abraçar, encampar? Não é uma pauta que foi criada pelo governo, ela surgiu das ruas, ela surgiu do BREC, ela surgiu da voz dos entregadores, de associações, de sindicatos que defendem isso. A pauta é aumentar de R$ 7,50 para R$ 10. Ou seja, é você ter um ganho maior. É mais dinheiro no fim do mês no bolso desse entregador que trabalha se arriscando, que trabalha debaixo de chuva, de sol, que às vezes carrega comida com fome. É garantir que esse cara possa ter uma dignidade maior. Quem vai morrer por causa disso? O mundo vai acabar, porque o entregador vai estar ganhando R$ 2,50 a mais para cada entrega. Beleza. Hoje, como é que funciona para entregas mais longas? Vamos lá, tem um pedido que o cara tem que andar mais de 4 quilômetros. Não é o mais comum. As entregas, em geral, elas são menores. Hoje, então, ele vai receber os R$ 7,50 ali. Depois que passa os 4 quilômetros, ele recebe R$ 1,50 para cada quilômetro adicional. Para o quinto, para o sexto, para o sétimo. Isso já é assim hoje, mais uma vez. Qual que é a pauta dos trabalhadores? Que esse R$ 1,50 vire R$ 2,50 por quilômetro adicional. É simples, é justo. É uma reivindicação salarial, como tantas categorias que... Kinner, Pedro, por meio desse superchat, vim alertar que o preço de tudo subiu. Carne de segunda de R$ 34,90 para R$ 46,90. A guerra precisa ser para logo. Sim. 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 A situação econômica não está fácil. A gente vai ter uma pressão inflacionária esse ano, tá? Ah, Pedro, você está sendo antipetista. Não estou sendo antipetista, gente. Eu estou sendo uma pessoa realista. Nós estamos tendo uma guerra no Irã. Acabei de ler na coluna da Daniela Lima, a diplomacia brasileira está vendo os americanos completamente perdidos com essa guerra. E é também o que o Marcos está falando aqui, ó. A direita tem medo do Boulos, porque ele é um Lula modernizado, tem carisma, origem política popular e integrado com as mídias modernas. Sim. Só que o Boulos precisa tratar melhor isso e precisa parar também de ficar essas treta interna da esquerda, que é uma perda de tempo do tamanho de um mastodonte, né, gente? Essa briga aí do PSOL, honestamente, acho que eu prefiro, sei lá, tomar banho gelado de manhã, que eu odeio, aliás, adoro banho quente. Fazem. E o governo está olhando para esses trabalhadores que nunca tiveram nada. Pela primeira vez, vamos pingar, Lula, gente. O governo está olhando para eles e falando,
Cara, vamos garantir o mínimo. Mas esse valor mínimo não vai aumentar o que eu pago na hora de pedir iFood? Esse é o discurso das empresas, de dizer, com isso, o iFood vai ter que aumentar ainda mais. Mas as pessoas não sabem qual é o modelo de negócio do iFood. E aqui eu vou te citar duas coisas. Primeiro, o grande ganho do iFood é em cima dos restaurantes. O iFood cobra uma comissão de 23%, mais 3,2% de pedidos pagos via iFood, mais 1,4% caso você opte pela antecipação do repasse do iFood. Um total de 27,6% que nós vamos arredondar para 28%. Do 100% do valor do produto que você cobrou no iFood, você tem que tirar esses 28%. Então você vai receber apenas 72% do valor do produto cobrado pelo iFood. Vou usar como exemplo uma pizza nossa de R$ 43,20. Então eu vou pegar R$ 43,20 e vou dividir por 0,72, que seriam 72%. E vai me dar R$ 60. Imagina isso de cada pedido feito no Brasil inteiro por milhares de pessoas todos os dias. Aí é que está o lucro do iFood. A mina de ouro do iFood é a taxa que eles cobram dos restaurantes, que inclusive vários restaurantes pequenos, menores, são sufocados. E na prática ele está ganhando menos, claro. Por que interessa ele? Porque aumenta a demanda dele, vai ter mais gente pedindo daquele restaurante pequeno, mas ele diminui a margem dele. É assim que o iFood ganha dinheiro. Esse prato aqui meu é uma bisteca R$ 25,90. Eu já dou a taxa grátis de R$ 6,99. A pessoa pegou a taxa grátis e pegou também, ó, R$ 5,00 e taxa grátis teve um total de R$ 11,99 de desconto e eu fiquei apenas com R$ 8,43. Perdi o meu lucro, né? Só paguei o custo do prato praticamente, né? Olha isso. Vou falar uma coisa aqui só. Roberto, vocês também estão nessa agora de chamar de Flávio Bolsonaro? Não, meu querido, deixa eu explicar para vocês os títulos, tá? Título do YouTube, infelizmente, a gente coloca muito assunto junto. Um jornal omitir Flávio Bolsonaro, aí é outro papo. Os títulos do YouTube tem que ser sem toques. Infelizmente, Flávio é mais fácil do que escrever Flávio Bolsonaro. Mas, por mim, eu botava, sei lá, o nome completo dele é o quê? Flávio Nantes Bolsonaro? Eu escrevi o nome inteiro desse bosta, tá? Não tem nada de esconder, não. Então é importante vocês saberem disso. Vamos lá. Isso sem falar na taxa mensal, aí sim, taxa, pedágio, que o iFood cobra de cada restaurante só para estar no cardápio eletrônico do iFood. Então, se você é dono de um restaurante, você tem que pagar uma taxa por mês para o iFood e você, de cada pedido que você vender pelo iFood, 30% é do iFood. Em média, 28%. É aí que está a mina de ouro dos caras. Eu sou rica! Eu sou rica! Eles estão dizendo que se pagar R$ 2,50 a mais para o entregador, o preço vai explodir. É santa paciência. Agora tem outra. Isso é importante a gente fazer. Quem é entregador, ou quem já trabalhou com entrega, sabe perfeitamente disso. Eles inventaram pelo algoritmo, que é um trabalho comandado por algoritmo. Eles inventaram uma coisa chamada entregas agrupadas. Aí também eles passam a mão no rendimento do entregador. Hoje, o que é entrega agrupada? É o seguinte, você é um entregador, cara. Aí ele vai te mandar para... Tem 3 pessoas no mesmo bairro, por exemplo, pedindo lá pelo iFood. Aí o algoritmo vai olhar, opa, eu vou mandar essas 3 para o mesmo entregador. Faz sentido, né? É você fazer otimização de rota. Só que eles colocam isso para o entregador como uma agrupada, essas 3. Aí, da primeira entrega que ele faz, ele vai receber os R$7,50, que é o que o iFood paga hoje. Na segunda, como é perto, ele vai receber R$3. Na terceira, ele vai receber R$3. Só que, tanto do primeiro, quanto do segundo, como do terceiro cliente, o iFood cobra a taxa de entrega cheia. Ou seja, ele está tomando o dinheiro do entregador. 2 para você, 1, 2 para mim, 3 para você, 1, 2, 3 para mim. A taxa de entrega, que deveria ir toda para o entregador, nessa segunda e nessa terceira, pela malandragem algorítmica, estão tomando o trabalhador. Você tem noção que você está fazendo uma entrega que não vale nem uma casquinha do McDonald's? Toda vez que tocar uma rota agrupada e você vê que está pagando só R$3, pensa na casquinha do McDonald's. E a gente quer rota unificada, não é rota agrupada, não. Esses caras fazem isso todos os dias. Esses caras lucram bilhões nesse modelo de negócio em cima dos restaurantes, para fazer uma intermediação, uma facilitação. E eles estão dizendo que o que vai causar problema no negócio, gerar inflação, aumentar preço, é o trabalhador ganhar um pouquinho mais. Mentira! Mas o iFood, as plataformas, eles que pagam toda essa tecnologia ali. Cara, a tecnologia hoje é a manutenção do algoritmo, é a manutenção do funcionamento.
É a manutenção da plataforma, tá? Só para vocês saberem. Nem o algoritmo eles precisam mexer muito, tá? Pelo contrário, eles mantêm o algoritmo como tá, porque é o máximo de lucro para eles. Mas vamos lá que esse vídeo do Boulos tá muito bom. Olha lá, você acha francamente que vale cobrar um pedágio de 30% de cada restaurante para poder manter uma tecnologia? Isso é agiotagem. Aqui até agora nós estamos falando do que se chama os duas rodas. Duas rodas são os motoqueiros. Mas tem os trabalhadores de aplicativo, 4 rodas, que são os motoristas que fazem transporte. Como é que funciona no caso da Uber? É o seguinte, eles também entram com o aplicativo, com a tecnologia, conectando. Você está na tua casa querendo ser transportado, tem um motorista perto, eles fazem a conexão entre você e o motorista. Vamos supor que você fez essa corrida. Vamos supor que você pagou R$80. A Uber chega a ficar com até 50% do valor. 50%, você pagou 80, às vezes 40 vai para a Uber e só 40 para o motorista. Sendo que o carro é do motorista, não é da Uber. O tanque de gasolina quem enche é o motorista, não é a Uber. O trabalho é do motorista. E o risco é dele. Se tiver um acidente, é problema dele. Se furar o pneu, é ele que vai trocar. E aí, a Uber, por fazer a intermediação, cobra 50%. 40%, entende? É variável o valor, ele não é fixo. Cara, essa é a maior taxa de pedágio da história. Não é possível. Peguem taxas de intermediação que são regulamentadas por lei. Um corretor, por exemplo, ele fica com 6% do valor da venda do imóvel. Um vendedor de concessionária de carros, ele fica com 5%. A Uber, apenas oferecendo a tecnologia, fica com 40%, 50%. Alguém acha isso justo? Não é possível que as pessoas que conheçam isso achem isso razoável. Achem que essa balança está equilibrada. Para os motoristas, o que nós estamos propondo? Colocar um limite dessa taxa de retenção da Uber. Da mesma forma que tem limite da taxa do corretor, tem limite da taxa do concessionário. Tem o advogado que trabalha pra caramba, se ele ganhar a causa, ele tem um limite, ele pode ficar no máximo com 20%. A lei estabelece limites para isso. Tem o seu custo, lógico, de manutenção do algoritmo e tudo mais. Alguns funcionários, sei lá eu, de TI, de atendimento, embora praticamente não há atendimento humano direto, e esses caras estão fazendo isso. A nossa proposta era um limite, como foi feito em vários países europeus, pega a Espanha, 20%, 25% no máximo essa taxa. No projeto que está no Congresso, botaram 30%. Para nós, 30% é muito, mas ainda assim é colocar um limite no que hoje não tem limite. Aí a gente vê como é que isso é vendido, como é que as plataformas que patrocinam grandes jornais, botam dinheiro na grande imprensa, aí começa a sair umas matérias que você não sabe muito bem de onde vem, começa a sair uns editoriais. Isso é importante, tá? Das pessoas saberem. As Big Techs estão muito atreladas à mídia que a gente tem hoje em dia. Será essa tentativa de regular é o governo querendo se meter em tudo? Ou pior, alguns mentirosos é imposto. Essa semana saiu um vídeo. Os caras tiveram a pachorra, políticos bolsonaristas, a pachorra, vereador do PL lá e outros divulgaram, de pegar um vídeo de manifestação dos motoboys, que aconteceu no início do ano, por conta de um entregador que foi morto no Rio de Janeiro. Eles fizeram um protesto justo, para dizer que era um protesto contra o Lula, para garantir direitos para os motoboys. Rubinho Nunes, claro. Que é muita cara de pau. Olha o nível. Quem está por trás de tudo isso são as grandes plataformas, lógico. São elas que ganham. Até você colocar o debate na mesa como nós... Quem está por trás do MBL, gente? Big Tech. Quem está por trás do Rubinho Nunes? Big Tech. Estamos fazendo aqui? Explicar para as pessoas. O que é o ganho do entregador? Como é hoje o que está sendo proposto? Quando você explica e coloca, todo mundo fala, porra, isso é justo, isso é razoável. Como é que é a situação do Uber? E o que está sendo proposto? Porra, isso é mais que razoável. Boa, Júlio, mas boa sugestão. O jogo deles é embaralhar, é criar confusão, é trabalhar na mentira. Tem mentira e outras coisas mais. O jogo é esse. Ele é baixo, ele é rasteiro, porque isso se chama lobby. São as grandes plataformas fazendo lobby para manter o ganho deles. Essa turma não suporta quando você fala em equilibrar a balança, quando você fala em justiça, em garantir algo para os trabalhadores. É isso que nós estamos vivendo. O iFood e o Uber estão contra essa mudança, mas o que o governo pode fazer de fato para isso acontecer? Está no seguinte pé. Já existe um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Projeto que teve uma comissão especial para ser votado. Eu mesmo, quando deputado, tinha feito um projeto de lei, junto com os entregadores. Na verdade, foram eles que escreveram o projeto de lei e eu apresentei. Nós protocolamos o projeto de lei 2479, que é o PL dos entregadores de aplicativo. Juntei outros deputados para assinar junto, para ter mais força. Só que aí Lula me chamou para ser ministro, estou como ministro e estou acompanhando esse caso. A gente fez um grupo de trabalho envolvendo 6 ministérios do governo. Nós assinamos hoje
uma portaria que cria um grupo de trabalho interministerial do governo do presidente Lula para os entregadores de aplicativo. Empresas não podem ignorar aquilo que é demanda da categoria e o que a gente realmente considera necessário para que a gente tenha vida digna. Importante dizer que o primeiro mandamento de uma empresa humana é valorizar quem carrega a empresa nas costas. Chamando os entregadores para ser ouvidos. Tivemos também várias reuniões com os motoristas de Uber para entender a pauta deles. Nós encampamos essas pautas. Não foi o governo Lula que criou essas pautas. Ele encampou essas pautas defendidas pelos trabalhadores. Nós falamos aqui sobre rendimento, tá? Mas a outra é a seguinte, tem transparência do algoritmo, tem garantia de seguridade social para que esses trabalhadores tenham auxílio-doença, tenham seguro-acidente. Tem vários pontos que também estão no debate. Então, a proposta que o governo tem trabalhado, buscando convencer a Câmara dos Deputados dessa pauta. Vamos apresentar agora, essa semana, os resultados do grupo de trabalho. Quando a gente fala transparência do algoritmo, pode parecer uma coisa meio grega, né? Mas o que é transparência do algoritmo? Eu já ouvi entregadores, motoboys falarem, porra, eu fiquei um tempo sem atender um pedido, porque estava fazendo qualquer outra coisa, sei lá, porque estava almoçando, porque estava com os filhos, um tempo sem atender, aí tem uma punição algorítmica, ele fica várias horas sem receber nenhum pedido porque ele não atendeu aquilo. É um trabalho comandado por inteligência artificial, um trabalho humano comandado por uma lógica de inteligência artificial, moldada, lógico, pelos engenheiros da empresa, que querem ali, ó, esfolar o trabalhador ao máximo. Então, o que acontece? Se você deixa na modalidade normal ali, da taxa mínima de 7,50, não tá tocando nada, rapaziada, não tá tocando. Se você não ativa esses rota curta aqui, ó, você fica o dia inteiro na rua e você não faz dinheiro, mano. Só que aí, pra você ver, ó, você fazer 20 entregas de rota curta, você fez só R$140, mano. R$140, entendeu? Então reflete um pouco aí, você que é motoca aí, o que você achou dessa jogada do iFood aí? Sabor, essa jogada de sabor mais entregas. Tem que estar disponível 24/48, todo dia. Nós estamos, por exemplo, também buscando viabilizar pontos de apoio. Uma questão chave, cara. Criar um lugar para esse menino e essa menina que entrega comida, que ele tem um lugar para lavar as mãos, que ele tem um banheiro para utilizar, ele não pode ficar abandonado como ele é hoje. Então nós estamos cuidando disso com muito carinho. Nós precisamos tratar isso com muito respeito. As pessoas não podem ser abandonadas entregando comida, sentindo fome, sentindo o cheiro da comida no nariz, sem ter o dinheiro para comer. Hoje esse cara não tem onde usar o banheiro, já não tem onde carregar o celular, que é o instrumento de trabalho dele, ele não tem um ponto para descansar, para comer. Então, garantir pontos de apoio nas grandes cidades, nos grandes fluxos de circulação, isso tem que ser votado pelo Congresso. Não é uma medida que o Lula pode canetar, é mudança de lei. Então, passa pelo Congresso. Passando pelo Congresso, a gente sabe que é aquele stick puxa. O que você acha que o Uber e o iFood estão fazendo nesse momento? Lobby, lobby, lobby lá no Congresso. O nosso trabalho será, a perspectiva é que isso seja pautado no mês de abril agora, e é por isso que eles estão intensificando a mentiraiada toda, vai ser dialogar com a sociedade. Que, aliás, você que está assistindo o Café com Bolos, muito importante, compartilhar, manda no Zap, passa para todo mundo, passa para o motorista de Uber, porque às vezes o próprio trabalhador fica contra aquilo que vai beneficiá-lo. Porque quando você fala, cara, é governo, nós temos um sentimento de antipolítica tão forte, o cara fala, o governo só vai vir para atrapalhar a minha vida. O governo vai vir para cobrar um imposto de mim. O governo vai vir para criar burocracia, para criar problema. Até que a palavra regulamentação é um negócio que todo mundo se arrepia. O que nós estamos fazendo é garantir dignidade para esses trabalhadores. Lutar por isso, porque vai ser uma batalha. Se nós vamos ganhar ou não, é a luta que vai dizer. Nós resolvemos comprar essa batalha. E é correto comprar essa batalha, porque é justo garantir condições para esses trabalhadores. Agora, o adversário do outro lado é pesado. Pelo que você falou aí, parece que é só uma questão de aumento salarial. É a mesma coisa que você contra o aumento salarial de professor. É por aí. Quando o padeiro aumenta o salário dele, o pão aumenta? Essa aqui é a questão, né? É uma loucura o terrorismo que eles estão fazendo. Eu sou motoboy, mas hoje eu vou abrir o iFood como cliente e eu vou explicar para você, mas como se você fosse uma criança de 5 anos de idade. A dona Neide, do grupo Patriotas Vencerão, quer comer uma carne de sol. E essa carne de sol é daquele restaurante que fica a 2,8 km da sua casa. Essa corrida vai ser pago hoje R$7,50 para o entregador. Legal, mas quanto que a dona Neide está pagando? R$16,99? Vocês estão ficando com R$9,50 e eu tô ganhando R$7,50, sendo que eu tô arcando com a gasolina, com o pneu, com relação e com risco de vida. Posso até ser roubado? Não acredito. Dona Valdete, do grupo Fora Xandão, olha lá, ela quer comer um hambúrguer. Mas quanto será que a dona Valdete vai pagar? Deixa eu ver. R$15, R$14,99 é R$15. Peraí. Então isso dá 50%, porque eu vou receber R$7,50, a empresa vai ficar com R$7,50. O Júnior Freitas é um cara maravilhoso, tá? Para acompanhar.
A empresa vai ficar com 7,50, sendo que eu tô arcando com tudo. Você entendeu? Que a gente só tá tentando equilibrar. Não seria loucura não, Kinner. Temos que brigar por isso. Paga o justo pro trabalhador, que ela vem explorando cada vez mais. Ela fatura bilhões, gente. É terrorismo econômico. É isso aí, Você Rui. colocou muito bem. É um tema de aumento salarial. É que, como eles não são trabalhadores formalizados, o motorista de Uber não recebe um salário no fim do mês. Ele recebe pelas corridas dele. O entregador não recebe um salário no fim do mês. Ele recebe por entrega que ele faz. Só que no fim do dia, quando você está falando para ele ganhar mais por corrida ou ganhar mais por entrega, você está falando de um aumento salarial. É mais dinheiro no bolso da família para pagar as contas, para orçamento familiar, para fazer a despesa no mercado. É isso. Aí você vê o jogo que eles fazem para dizer que a sociedade é contra que motoboys que arriscam sua vida para levar comida quente na nossa casa, gerando conforto, comodidade para as famílias, que esse cara não possa ter um rendimento digno para a família dele. Que o motorista de Uber, que também produz facilidade para as pessoas chegarem nos lugares, os que tanta gente usa, mas que esse cara não pode ficar com uma fatia maior. Aí vai dizer, mas vai aumentar a corrida. Espera um pouquinho. Nós estamos falando só que ele fique com uma fatia maior por corrida, porque hoje a Uber abocanha. E você quer saber de outra? Ano passado, sabe uma das coisas que puxou a inflação brasileira? A Uber. Aumentou mais de 50% o valor médio das corridas. Sabe quanto foi para o trabalhador? Pergunta para os motoristas de Uber. Quanto foi? Cara, eles aumentaram por conta própria, sem aumentar o percentual que fica para o trabalhador. E agora, quando a gente fala, gente, vamos equilibrar isso aí, um pouco mais trabalhadores, fala, isso vai aumentar a corrida. O cara, então você já aumentou 50%, não garantiu nada para o trabalhador a mais. Tem que tomar vergonha na cara. Você falou da ofensiva das empresas, mas eu também vejo muito político da Buenos, Bárbara. Contra também. Total. Outro dia eu vi o Cleitinho. Eu tava até começando a acreditar no Cleitinho, sabe? Às vezes as pessoas mudam. Porque ele defendeu o fim da escala 6x1. Uma coisa que eu não imaginava, porque os bolsonaristas em geral estão contra. Estão defendendo que o trabalhador se esfole, não tenha descanso, não tenha nada. O Cleitinho foi lá no plenário do Senado, defendeu o fim da escala 6x1. Vamos fechar os membros, gente. Esse cara deve estar mudando. Aí depois eu vi ele contando cada mentira. Pegou uns pão de queijo, um vídeo contando umas lorotas danadas. Eu falei, falando que é imposto. Indo nessa linha, é taxa para o trabalhador, ele está dizendo que é o imposto do motoqueiro. Uma loucura, misturando desinformação com má índole. Aí o próprio Nicolas Ferreira também disse que foi na linha das empresas de que vai aumentar. Aí veio o vereadorzinho lá de São Paulo, que era do MBL, um que inclusive já tinha sido cassado, conseguiu reverter, porque compartilhou o áudio falso do Marçal contra mim lá naquela campanha, compartilhou o vídeo falso agora do negócio. E vários deles, tá? Vários deles estão batendo. Agora, eu fico me perguntando o que é que tem por trás, né? Às vezes é só ideologia, às vezes o cara detesta povo, detesta trabalhador. Nada me tira da cabeça que tem algum negócio. Porque o cara defender o interesse da empresa assim, gratuitamente, o que esses políticos estão fazendo? O jogo do iFood da Uber, certo? Da 99. Aqui eu tô falando iFood Uber porque são as mais conhecidas, mas vale para 99, vale para Kita, vale para todas elas. Mas estão controladas pelos chineses, mas estão fazendo lobby igual. Não tem essa. Nenhuma delas quer garantir dignidade para o trabalhador. Essa é a realidade. E aí, você vê assim, esses caras, um monte de político dando as caras para defender o interesse dessa empresa como trabalhador, para mim, acho que pinga a letra, né? Será? Será, meu? Será? Quem tá Eles ouvindo estão entendeu. recebendo mais do que delivery dessas empresas? Rapaz, tem coisa que, quando você não tem ali a prova do primeiro banco, é melhor você não falar. Até porque essas empresas também têm todo um arsenal jurídico que vão ir para cima processar. Eu acho que quem está assistindo entendeu, né? Esse vídeo pode sair do ar, hein? Tem essa, né? Assistam e compartilhem antes que saia do ar. Por isso que a gente tá aqui compartilhando café com bolo, gente. Importantíssimo aí. Ótimo vídeo do Guilherme, tá? É importante para vocês entenderem que é o seguinte, a gente tá numa guerra, tá, gente? É uma guerra em que os caras estão indo para cima da população mais empobrecida. Isso é importante. O Emerson mandou aqui, por conta do Irã, o Uber chegou a dobrar de preço. Perguntei sobre o quanto o motorista recebeu, ficou o mesmo valor de antes. Pois é. É isso. Esse é meu editorial de hoje, gente. A gente está encarando o ovo da serpente do bolsonarismo com alertas de Reinaldo Azevedo e Lula. E Boulos também, por que não? Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!